E aí, meus amigos, estavam com saudade aí do Central Papão, né? Vocês pediram, a gente fez lá uma enquete no Instagram, vocês disseram, não, precisa mais fazer pré-jogo, pós-jogo, o time já caiu, então acabei não fazendo aí nem pré-jogo nem pós-jogo, né? O time já tinha caído, não fazia sentido. Então, para quem tava de saudade aí do Central Papão, vamos fazer um balanço aí de 2025, né? Claro, vamos falar também o impacto do acesso do rival em relação à nossa futura trajetória. Deixa eu fazer um papo, bater um papo bem profundo aqui sobre esse balanço de 2025. Só depois aí da vinheta, roda a nossa vinhetinha aí. Meus amigos, não esqueçam aí, por favor, de dar aquela moral para o Central Papão, né? Já se inscreve aí no canal. Quem não segue a gente lá no Instagram. Bem, muita coisa para a gente falar aí de 2025, né? A parte da diretoria, a parte da incompetência, a parte da má gestão, a parte do transfer ban, tudo isso você já sabe, então a gente não vai repetir o mais do mesmo, quem é o grande culpado, né? Obviamente, o presidente vai personificar, o Roger Guilera vai personificar esse desempenho pífio, né? Que se não é o pior, mas um dos piores desempenhos de 2025, né? Mas eu quero pular essa parte, porque isso aí todo mundo já está careca de saber. Quero tentar bater um papo cabeça contigo aqui, um pouco, vamos dizer assim, tentar não ser clubista, só que, claro, no fundo a gente, vamos dizer assim, 10, 20% de clubismo, né? Mas vamos tentar bater um papo cabeça, traçar um paralelo, saber se é bom o rival ter subido, né? Eu já vou explicar para vocês que eu acho, claro, como torcedor, obviamente que o CQ, né? Claro que o CQ até as últimas forças, né? O Criciúma deixou a gente na mão aí na secação. O Goiás já sabia, né? Eu já sabia que desse mato não saía cachorro. Eu já dizia há muito tempo que eu não sabia o que Goiás e Criciúma estavam fazendo no G4, né? Eu não sabia o que eles estavam fazendo e tá aí no final a explicação. Goiás e Criciúma não fazia o menor sentido aqueles times subirem. Claro que a Série B, né, o nível foi muito fraco e o Paysandu conseguiu cair na pior Série B, né? Na Série B mais fraca de todos os tempos. Só que Goiás e Criciúma realmente, né, não tinham um elenco para estar lá, mesmo considerando esse nível muito baixo da Série B. É, e aí vem aquela pergunta, né? Já adianto para vocês que eu entendo que sim, né? O fato de o rival subir, se a gente for por esse papo cabeça, claro, tirando o papo de torcedor, né? Que o torcedor a gente é emoção, mas se a gente for para esse papo um pouco mais racional, por que que seria legal nesse caso aí o rival subir, né? E digo mais, seria interessante do ponto de vista a longo prazo, até para o Paysandu, o rival permanecer, né? Primeiro, que assim, né, o que, que a gente tem que lembrar? Eu já falei isso em outros vídeos, né? O Paysandu ele se acostumou com essa hegemonia regional, né? Que é uma hegemonia meio que de castelo de cartas, né? Que é aquele castelo que você vai construindo e você tira uma carta, cai tudo, né? Essa hegemonia que o Paysandu já tem aí há mais de 30 anos, porque se a gente considerar que o Remo teve uma pequena hegemonia ali no Penta e ainda foi de um Penta de campeonato estadual, depois só deu Paysandu, né? Praticamente teve aquela era de ouro lá no início dos anos 2000 e ainda quando passou isso, o Paysandu, Remo e Paysandu ficaram ali muito em Copa Verde e campeonato regional. O Paysandu teve mais, ainda que se a gente considerar um recorte de 10 anos, ainda assim o Paysandu é hegemônico, né? Teve mais participações em Série B do que o próprio Remo, então a gente meio que se iludiu com essa hegemonia aí regional, né? Então o Remo, pelo menos nos últimos 30 anos, e acho que se a gente considerar aí no século, né? O Remo ele nunca viveu essa hegemonia, né? Ele nunca viveu essa hegemonia. Tanto que agora, né, claro, a gente tem que considerar um certo início de hegemonia do Remo. O Remo ele tem o acesso e ainda assim por uma combinação de resultados, ou seja, não ganhou um título, claro que é muito bom acesso. Eu gostaria muito de ter esse acesso também, igual o rival, mas a gente ainda não vê uma disparidade muito grande. Só que já começa a soltar as garras de fora. Não há uma diferença muito grande, porque lembrando, claro que o acesso é um feito muito grande, né, um feito histórico, mais de 30 anos aí que o Remo não pisava numa Série A, mas não é um título
nada, o Paysandu está na C, é o favorito para voltar para B, né? Só para lembrar, em 2015 o Paysandu era líder da Série B e o Remo estava sem divisão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por um lado, esse abismo ainda não existe, mas já é preocupante. E por que é preocupante? Antigamente, né, para quem é um pouquinho novo, apesar de essa carinha de garoto aqui que vos fala, eu já estou passando aí dos 40. Então, graças a Deus, eu pude ver o Campeonato Brasileiro do Paysandu, o bicampeonato, o Paysandu na Libertadores, o Paysandu campeão dos campeões, tudo isso eu vi do estádio, né? Por isso que eu digo que o Remo nunca viveu isso, está começando a tentar tirar agora essa diferença. Mas antigamente, Remo e Paysandu, quando subiam para A, já todo mundo já sabia, vai subir para A e no máximo vai ficar 1, 2 anos e vai cair para B. Claro que o óbvio e evidente por eu ser torcedor do Paysandu, eu vou torcer para que o Remo caia logo de forma melancólica que nem o esporte. Mas eu acho que isso não vai acontecer, tá? E aí tá a minha grande preocupação. Porque a minha preocupação como torcedor do Paysandu nem é tanto esse ano, porque como eu volto a dizer, claro que é horrível, né, a gente ser rebaixado e o Remo conseguiu acesso. Mas assim, não conquistou um título. Então, se o Remo cair, por exemplo, ano que vem e a gente subir, né, vai voltar tudo que era normal, vamos esquecer o acesso e tal, né? Obviamente a festa do Remo é uma festa grandiosa, tanto quanto seria do Paysandu, porque são torcidas divididas. Mas a minha preocupação não é esse ano, né? A minha preocupação é o que pode vir. Por que eu digo que pode vir? Eu não acho, sinceramente, eu vou torcer, mas eu não acho que o Remo ele vai ser, né, como foi o Sport. Se a gente pegar, por exemplo, ó, Vitória, mal ou bem já está indo para o terceiro ano fora da zona de rebaixamento. Ceará está muito bem, obrigado. Tá ali brigando perto da zona, tá, mas se manteve o campeonato inteiro longe, agora se aproxima, mas está um pouquinho ainda confortável ali fora da zona de rebaixamento. Penso que o Remo pode trilhar esse caminho aí, né? Não de ser um Mirassol, mas penso que ele pode trilhar esse caminho, principalmente por o executivo, que, claro, tem ali suas críticas, mas o executivo Marcos Braz não deixa de ser um cara que tem um network considerável, né? Claro, não é o salvador da pátria, né? Não é o super poderoso. Só para lembrar, tá, galera? Até 2 rodadas antes, né? Até aquele jogo contra o Volta Redonda, que o Remo perde nos últimos minutos, toda a torcida em coro dizia que o Marcos Braz veio para fazer esquema no Remo, certo? E culpava ele por ter trazido o português. Então, quando ganha, aí todo mundo vira herói, todo mundo é bonito e maravilhoso e tal. Mas sim, apesar de tudo, eu acho que isso, tal do efeito Marco Braz, é sim interessante, porque é um dirigente de peso, né? Apesar de não ser todo esse salvador da pátria, é um dirigente de peso. Então, eu vejo um problema nesse futuro, porque aí pode ser que o Remo se firmando 1, 2 anos na Série A, o caixa vai ficar um pouquinho mais gordo, né? A gente não sabe de lá onde o Remo tirou o dinheiro esse ano, e eu não caio nesse papo de que o Remo saneou suas contas. Não tem como o Remo ter saneado suas contas. O Remo está com um rombo de 13 milhões, né? Veio de uma Série C, onde a arrecadação é muito pequena. A Série B também, a arrecadação foi muito pequena, porque a televisão diminuiu lá a participação dos clubes nas transmissões, porque não tinha nenhum clube grande do eixo. Então, né, de acordo lá com o próprio jornalista Abner Luiz, disse que tinha gente bancando, e a gente não sabe quem é essa gente bancando, só que de uma forma ou de outra o Remo conseguiu subir. E aí subindo, aí sim o recurso tende a aumentar muito, né? Recurso do Remo, nesse caso aí, tende a aumentar muito. Então, o que me preocupa um pouco é esse futuro, né? Se o Paysandu não se cuidar, né? Se ele não se cuidar, aí sim essa diferença pode ficar bem gritante, né? Agora, assim, né? A gente pode se perguntar, mas, pô, então o Paysandu acabou, né? A hegemonia do Remo vai começar agora? A gente não sabe. Isso aí o futuro dirá, porque, assim, galera, é aquilo que a gente falou. É claro que é horrível você ver o seu rival subindo e a gente caindo, mas só para lembrar, cara, futebol é ciclos, né? A gente tem que ter paciência. Como eu disse, o Remo nunca viveu um ciclo de hegemonia em relação ao Paysandu. O primeiro sinal que ele vai dando não é um título, é um acesso, né? A gente tem que pensar que no futuro a gente não pode tirar essa diferença, porque a diferença está começando a ficar um pouco grande. Olha lá para São Paulo e Palmeiras, né?
São Paulo, que era o tal do soberano, agora o Palmeiras tirou uma diferença muito gigante em relação ao São Paulo, né? Você começa a ver, por exemplo, a gente falar em ciclos. Inter já está brigando pelo segundo rebaixamento. O Vasco, que encantou, já está aí desesperado, que pode ser o quinto rebaixamento. Né? Grêmio já caiu duas vezes. Santo está indo para o bi-rebaixamento. Então, assim, o futebol ele vive de ciclos, né? Esses ciclos que a gente tem que lutar para que no futuro, né, a gente possa não deixar essa diferença cair, né? Grandes clubes estão passando por essa questão, né? E a gente já gravou um vídeo, pode bater um outro papo aqui sobre associativo e SAF, mas eu não sei qual é a solução que o Paysandu pode fazer. Não acho também, já falei para vocês que SAF não é a grande panaceia, não dá para dizer também que é só vender. Não é assim tão simples. Vamos virar a SAF. Só para lembrar que os dois times hegemônicos do Brasil, quem é que domina o Brasil nos últimos tempos? Flamengo e Palmeiras. E Flamengo e Palmeiras são o quê? São associativos. Ah, porque a gente fala do Botafogo. Botafogo teve um ano biônico, né? Foi aquele time biônico que houve um forte investimento, foi campeão de tudo, acabou esse ano. Não ganhou nada esse ano. Não ganhou absolutamente nada, até a vaga para Libertadores ficou ameaçada. Então, é, claro, a SAF pode ser uma alternativa, sim, pode ser uma alternativa, mas não é tão simples assim. A SAF, quanto vale o Paysandu? Quem quer comprar o Paysandu? Né? Então, não é tão simples assim, né? Eu nem tenho uma opinião cravada se eu sou contra ou a favor. A opinião é que tem que ter gestores eficientes e profissionais. E, infelizmente, a gente vai bater um outro papo a respeito, infelizmente, o Paysandu ainda não está com uma gestão profissional. Essa junta aí não quer dizer muita coisa, me parece muito mais uma cortina de fumaça para um grupo político manter sua hegemonia, mas a gente vai conversar outra vez, outro dia, sobre essa questão aí. Beleza, galera? Mas é isso. O Paysandu tem que alertar, tem que se alertar. A hegemonia regional já acabou com esse acesso do Remo, a hegemonia do regional já acabou. Mas repito, a diferença ainda não é grande. Se a gente comparar como estrutura, o Remo não tem jogadores de base, o Remo não tem grandes ativos. O estádio do Remo, tal como o Paysandu, é um estádio semiprofissional. Se a gente comparar, inclusive, em termos de estrutura, o estádio do Paysandu, não vou dizer nem melhor, é menos pior do que do Remo. O CT do Paysandu é menos pior do que do Remo, né? Mas os caras conseguiram acesso e os cofres agora tendem a aumentar muito. Não é mais como nos anos 90 que Remo e Paysandu subiam e caíam. Agora você pode capitalizar mais investidores. Como eu falei, o Remo tem um diretor que, mal ou bem, é uma figura relevante no futebol brasileiro. É controverso? É controverso, mas é uma figura relevante no futebol brasileiro. Então, isso é importante para capitalizar ou para captar recursos, né? E eu não consigo ver, nesse curto prazo, um horizonte no Paysandu. Claro, que eu sei que agora o primeiro passo é a gente tentar voltar para B, mas a gente já tem que começar isso a pensar no futuro, tá? Eu não quero virar um São Paulo assistindo o Palmeiras ganhar tudo, né? Paysandu ganhou tudo, sempre foi hegemônico, mas futebol é ciclo, né? Esse ciclo nunca teve e eu acho que agora começa a dar pistas ou sinais que esse ciclo pode acontecer se a gente não se espertar. Beleza? Bem, outro ponto final para a gente já se encaminhar, quais seriam os rumos do canal, né? Já que agora a gente voltou, terminou a temporada, a gente voltou. Como a Série C, salvo o melhor juízo, começa em abril ou em março, então a gente vai ter um gap muito grande, né? Então a gente vai fazer alguns reacts, vai fazer aquele papo aleatório aqui do canal, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar especulando, vai vir fulano, vai vir ciclano. Foi apresentado o novo técnico, vou fazer um balanço sobre ele e trazer um vídeo aqui para vocês no canal, né? Então a gente vai fazer muita coisa aqui aleatória também, sempre ligado a futebol, né? Trazer alguns papos desse aqui mais profundo, como esse que a gente trouxe aqui. Beleza? Saudações bicolores, tchau, tchau e até a próxima.